Outro grande assunto que a gente prometeu tratar aqui no programa de hoje é sobre as novas cepas, né? Que dados a gente já tem com uma maior precisão sobre o surgimento das novas cepas? Porque, bem, né, a gente soube, né, foi relatado, a gente está observando, está começando a entender, está estudando essa nova cepa, por exemplo, que surgiu, foi descrita em Manaus, né? A gente tem uma ideia de que ela é mais grave, né, ela é mais transmissível. Toda cepa, essa é uma pergunta, toda cepa nova, ela tende a ser mais perigosa, mais transmissível? Ou a gente já tem alguma descrição, ou é possível, né, que existe alguma cepa mais branda? Não, pelo contrário, assim, até me surpreendeu. A grande verdade é que, assim, esse vírus tem alta capacidade de mutação. Então, essas mutações, às vezes, vão levar vantagem para o vírus, e às vezes vão levar desvantagem. Sim. Né? Na natureza, tudo que leva a desvantagem tende a assumir. Eu, sinceramente, esperava que mutações e cepas novas fossem menos graves, né? Isso eu esperava. Isso acontece com todos os vírus respiratórios. Então, o vírus ele depende de uma célula para se reproduzir, ele depende de uma célula humana, né, para continuar o ciclo de vida dele. Então, é natural que ele negocie, né, com a célula, olha, eu fico aqui mais quietinho, te causo menos mal, você deixa eu sobreviver. Então, eu esperava que cepas novas fossem menos graves a ponto de não matar o seu hospedeiro para garantir a própria sobrevivência do vírus. Então, esse seria o padrão esperado. Essa cepa de Manaus é que é uma surpresa. Essa cepa, essa sim, pode ser mais grave. Sim. Né? Os pacientes que têm esse tipo de vírus costumam ter carga viral 10 vezes mais alta. Né? Tem uma chance de 2 vezes a 3 vezes maior de transmitir o vírus. Né? Portanto, pode sim ter quadros mais graves, mas o mais comum, né, e o mais esperado, inclusive pela ciência, é que tenham quadros mais brandos. Foi muito bem explicado lá na aula que está dentro do portal GW que esse vírus é um vírus de estrutura de RNA, ou seja, ele é mais instável. Ele tem uma tendência maior a sofrer mutações. Então, a gente pode esperar que sempre seja noticiado uma nova cepa? Essa é a tendência. Eu acho que eu esperava também, e aí por isso que eu quero aqui ajustar muito a expectativa do nosso espectador, de que a verdade nesse momento é um grande ponto de interrogação. Então, nós, lá no começo da pandemia, esperávamos que a tal da imunidade de rebanho tivesse chegado. Sim. E um dos motivos dela não ter chegado é exatamente essas mutações, que fazem o que a gente chama de escape, né? Escape imune, fogem do nosso sistema imune. Então, para que não tenham mais mutações, a gente precisa chegar num equilíbrio da quantidade de pessoas que se infectaram versus a quantidade de pessoas que estão transmitindo o vírus. Porque é nessa transmissão viral que ocorrem as mutações, né? Então, não sei se vai ser para sempre, mas pelo caminhar, pelo que a gente está vendo da história, eu acho sim que podem surgir novas cepas e que isso não seja uma coisa tão rápida assim para passar. Então, a gente precisa se adaptar, sim, a essa realidade até que a tão sonhada imunidade de rebanho chegue. Uma coisa que eu acho que vale a pena explicar, Guilherme, é a seguinte, olha, o vírus está sempre sofrendo mutações, né, sofre variações na sua estrutura viral, e é necessário uma vacina para cada tipo de cepa? É necessário uma vacina para cada tipo de cepa. Isso acontece com a gripe, você falou muito bem, né? A gripe, por que a gente vacina para a gripe todo ano? Porque a gripe, o vírus da gripe, ele muda muito, está mudando sempre. Então, os laboratórios, eles ficam de olho, fazem a vigilância epidemiológica e olham quais os tipos de vírus mais comuns na estação passada e fazem uma vacina para esses tipos de vírus. A gente até pode chegar em alguma vacina que desenvolva uma resposta imune que consiga proteger contra várias cepas. Mas, né, há uma tendência da comunidade científica em achar que a gente vai seguir exatamente o mesmo curso da gripe, com várias vacinas, múltiplas vacinas, até que isso tudo acabe, a imunidade de rebanho chegue e a gente consiga ter um controle maior da situação, né, dessa situação que a gente espera que acabe logo, né, Ito? Sim, a gente espera, né, Guilherme? Agora, essa é uma outra coisa, né? Será que essa coisa vai ter fim? Né? Assim, é um vírus novo.
que sofre mutações, né? Tem seu hospedeiro humano. Então, bem, veja, talvez a gente vai precisar conviver, né, com a Covid-19 como a gente convive com a H1N1, né? H1N1. Então, essa é uma coisa. E sobre isso, né, sobre ainda nesse grande campo das novas cepas, se a gente lembrar bem, no iniciozinho, né, quando apareceu a Covid-19, né, começou a encher, né, os hospitais, as pessoas começaram a procurar os hospitais, havia uma recomendação inicial que era, olha, só intuba, né, só procura atendimento depois que você já tiver sintoma respiratório. Depois, essa recomendação foi alterada para intubação precoce, né, vamos intubar logo. Num outro momento, a gente começa a ver já a intubação, né, sendo, aguarda a intubação, vamos fazer VNI. E a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, né, sei lá, enfisema de pneumomediastina. O quadro ele vai mudando de algum modo, e a pergunta que fica é a seguinte: esse quadro do paciente no hospital, internado, ele muda porque os protocolos ainda não estão bem estabelecidos, e a gente está, no final das contas, tentando abordar o melhor manejo do paciente, ou ele muda justamente por conta do tipo de cepa? Ele muda de acordo com o tipo de cepa. Essa cepa, como eu falei, ela é mais transmissível e os pacientes, eles têm uma carga viral maior dentro deles. Sim. Se eles têm uma carga viral maior, eles tendem a inflamar mais. Então, o tratamento hospitalar, ele precisa ser mais agressivo. Sim. Então, a gente está usando doses maiores de corticoide, a gente está fazendo uso de mais imunobiológicos, a gente está associando mais medicações, né? Existem vários estudos, por exemplo, que desenvolvem aí algumas técnicas novas. Então, existe hoje em dia um aparelho que está sendo desenvolvido, né, que ele retira as citocinas inflamatórias. Sabe o aparelho de hemodiálise? Sim. Que o sangue circula pelo aparelho, né? E aí esse aparelho limpa as toxinas, né? Então, existe um aparelho que tende a limpar do organismo as citocinas inflamatórias, as substâncias que causam a inflamação. Então, várias coisas novas estão surgindo. Então, essa é a notícia boa, né? Quando a gente fala assim, acalma o seu coração, o que a gente quer dizer é que não é só o vírus que evolui, não é só o vírus que se arma mais. Nós também nos armamos, né? A gente também consegue dar um tratamento melhor. O profissional de saúde também fica melhor treinado. Ele sente aquele cheiro de gravidade e consegue atuar mais precocemente. Então, apesar da gente estar vendo uma maior gravidade na doença, se você olhar os números da letalidade, esses números não sobem tanto. Sim, então, é verdade. A gente efetivamente já aprendeu a tratar, está tratando melhor, né? E é nesse sentido que a gente fala, e eu sempre repito aqui, se acalme, calma, né? A gente vai conviver com isso, sim, mas eu acho que tem jeito. Eu acho que a gente consegue aprender. Aliado a tudo isso, a tecnologia vai nos ajudando. Total. E antes de entrar na polêmica desse assunto, porque tem uma polêmica aqui guardada por esse assunto, né, da nova cepa, criança e adolescente que a gente não via sendo acometido, né, no início, como é que está o comportamento hoje dos sintomas da transmissão para esse grupo? Os números são maiores, tá? Para essa segunda cepa? Para essa segunda cepa. Os números são maiores. A gente quase não via crianças e adolescentes nas primeiras cepas e agora a gente vê mais. Não necessariamente mais graves. Tá. Obviamente, quando você tem um número maior de infectados, percentualmente, né, você vai ter sempre uma população que vai evoluir com gravidade. E aí a sensação que você tem é que há uma gravidade maior numericamente falando. Mas isso não está muito bem estabelecido. Essa cepa tem potencial, sim, para ser mais grave. Ela afeta, sim, crianças e adolescentes em maior incidência, né? Mas, eu acho que a gente vai chegar aí nesse tema, a gente pode, sim, tratá-las. Agora, só, né, pessoal de casa, né, que não é da área, né, para acalmar o coração, baseado na experiência anterior, os vírus, eles tendem a se tornar mais brandos, né, justamente pelo que o Guilherme falou, olha, eles precisam preservar a saúde do seu hospedeiro para eles poderem continuar sendo perpetuados, né? Então, essa cepa nova, provavelmente ela vai sofrer alguma mutação em algum momento também, vai se abrandar. A gente pode pensar assim, Guilherme? É um jeito de pensar? Pode, é um jeito de pensar, eu não tenho dúvida nenhuma, assim. A gente tem que pensar o melhor e se preparar para o pior, né? Se preparar para o pior significa ter uma rota
enfim, hospitalar, de um bom tratamento, ter uma boa comunicação, entender bem os sintomas, poder implantar o tratamento, sim, o mais precocemente possível, acabar com essa história de política no meio do coronavírus, né? Não fazer com que máscara brigue com vacina, que com vacina brigue com tratamento. Então, a gente precisa se armar, mas eu acho sim que a gente pode ter esperança que em algum momento isso vai terminar. Essa é a tendência natural. E vamos esperar que com naturalidade essa tendência se confirme. Total. E você falando de politicagem, né, Guilherme? Assim, politicagem no sentido de que as informações elas são pouco claras do ponto de vista científico, da verdade, né, da maturidade, da clareza. A gente vê muito, um puxando a sardinha para um lado, um grupo puxando a sardinha para um lado, outro grupo puxando a sardinha para o outro. E um pouco nesse grande contexto, uma assinante nossa mandou aqui algo que ela leu no jornal. E ela quer saber se é verdade. Ela leu o seguinte, olha. Mutações do SARS-CoV-2 foram detectadas em países que controlam pouco a pandemia. Brasil é risco global, alerta a OMS. Pois é, essa hora que eu acho que a gente tem que se posicionar, né? A gente não pode ser culpado pela pandemia, a gente não pode virar o centro da pandemia. Obviamente tem política aí no meio, né? O que aconteceu foi que em Manaus surgiu uma cepa que é mais transmissível. Ponto. Agora, dizer que o Brasil é culpado, controla mal e por isso o mundo corre risco, né? Eu não consigo ver essa relação tão clara. E aí, Ítalo, assim, eu preciso chegar nesse ponto, porque esse ponto é muito importante. A gente fala de tratamento precoce, é uma polêmica danada, mas pensa comigo. Além de toda a lógica de tratar precocemente, né, que isso é basicamente unânime na medicina, que todas as doenças devem ser tratadas precocemente, as medicações que a gente usa para tratar precocemente, elas não atuam diretamente no vírus, elas atuam na célula. Elas mudam o pH da célula e deixam a célula inóspita para o vírus, elas diminuem o metabolismo da célula, enfim, elas atuam na célula, na casa do vírus. Portanto, é uma chance muito maior de um tratamento desse ser efetivo contra um vírus que muda sempre, né, do que você tentar fazer um tratamento específico para o vírus. E é por isso que eu quero deixar aqui mais uma mensagem de esperança. Apesar da gente, sim, reconhecer, como eu disse aqui, ninguém escondeu nada. Existe uma cepa nova, essa cepa nova é mais grave, é mais transmissível, mas ela responde a tratamento. Sim. E pontuando só, né, que essa é uma coisa muito curiosa. Essa cepa aparece em Manaus, que é uma das cidades do Brasil onde mais houve fechamento de comércio, lockdown, distanciamento social. Né? E lá na aula que está dentro do portal do GW, a gente analisa cientificamente toda essa questão. Sim, existe uma correlação clara entre transmissibilidade e chance de mutação. Quanto mais transmissível é um vírus, maior a chance dele mutar. Então, se você tranca todo mundo em casa, principalmente em cidades ou estados em que 5, 6, 7 pessoas moram na mesma casa, a chance de surgir uma cepa nova é muito grande, né? E aí, quem quiser, vai lá na nossa aula para dar uma olhada Sim. e entender como a gente analisa essa questão do lockdown e como, eu já dei uma pista aqui, mas como isso se relaciona com a chance de uma cepa nova surgir.